Apesar dos índios habitarem o Brasil muito antes da chegada dos europeus, sabe-se muito pouco sobre essa fase pré-colonização, devido à falta da escrita na civilização indígena. A maior parte do conhecimento atual baseia-se em relatos dos portugueses e em pesquisas arqueológicas. Em 1500, havia aproximadamente 1.400 povos indígenas habitando nosso país. Entretanto, eles foram grosseiramente classificados pelos colonizadores como tupis, tribos pacíficas do litoral, e tapuias, as tribos Oxis em geral no interior do país, desrespeitando a cultura individual de cada tribo. Como a medicina de outros povos primitivos era baseada na teoria mágico-animista das doenças, os índios acreditavam que as enfermidades e a morte eram causadas por entidades que queriam roubar a alma do doente ou envenená-lo. Um fator que contribuiu para a ineficácia imune dos ameríndios foi o isolamento geográfico. A ausência do relacionamento com os povos de outros continentes acabou por não possibilitar o intercâmbio gradual e progressivo de micro-organismos e gerou uma consequente incapacidade de desenvolver uma resposta imune, deixando os indígenas à mercê da agressão quando em contato repentino com agentes infecciosos estranhos. Tal fato gerou consequências trágicas e dizimou milhares de indígenas no contato inicial da colonização. Um exemplo disso, em 1562, em um espaço de 3 meses, um surto de varíola matou mais de 30 mil indígenas. Os indígenas tinham contato com animais selvagens, porém, esta relação era de caça bilateralmente. Os nativos sabiam que muitos dos animais que coexistiam com eles na terra podiam ser ferozes e peçonhentos, fazendo com que o contato não fosse muito amigável. A não domesticação de animais foi outro fator que isolou imunologicamente o indígena. Sabe-se que o contato com animais domésticos origina a troca mútua de micro-organismos e, consequentemente, uma maior exposição a agentes agressores. Resumindo, a falta de animais domésticos resultou em um menor estresse biológico para os nativos. Os indígenas dividiam suas funções na tribo de acordo com o sexo, respeitando seu costume ancestral. Para as mulheres, ficava a atribuição de cozinhar, cuidar das plantações, confeccionar utensílios domésticos e tecer redes de dormir e esteiras. Já os homens tinham como função a construção de ocas e canoas, a caça e a pesca. Essas atividades deixaram marcas nos nativos. Em alguns sítios arqueológicos brasileiros, como o da Furna do Estrago, em Pernambuco, evidenciaram-se inflamações e degenerações ósseas, tanto em mulheres quanto em homens, possivelmente causadas por vícios posturais ou movimentos repetitivos. Algumas dessas lesões, como fraturas, representaram para os nativos um intenso estresse locomotor e um provável prejuízo adaptativo do desempenho físico. A agricultura cultivada pelos indígenas era bastante variada. Contudo, a produtividade era baixa devido à falta de instrumentos adequados, pois não permitiam o rasgo profundo do solo e, consequentemente, a absorção dos nutrientes, já escassos pelo emprego da coivara. Porém, na época já existia uma raiz que não necessitava de praticamente nenhum cuidado para o seu plantio e que virou a base alimentar dos indígenas, a mandioca. A raiz era consumida em forma de farinha ou cozida e possuía um alto teor de carboidratos, porém pobre em ferro e vitaminas, gerando uma alimentação incompleta. Comprova-se a ineficiência dessa dieta quando se encontrou nos sítios arqueológicos alterações estruturais ósseas sugestivas de desnutrição no período de crescimento de crianças e adolescentes, além de cáries dentárias secundárias à alimentação à base de carboidratos. A aparente facilidade de cultivo da raiz também envolvia problemas. A mandioca brava, ao contrário da doce, é rica em substâncias tóxicas, conhecidas como glicosídeos cianogênicos, que causam alterações neurológicas como espasticidade muscular.
As tribos tupis-guaranis seguiam esse costume em rituais, onde devoravam tanto animais que eram ágeis ou espertos, quanto os prisioneiros que demonstravam valentia durante as batalhas que resultaram na prisão. Os nativos acreditavam que, ao comer o adversário, iriam incorporar as qualidades dos mesmos. O problema desse ritual era a possibilidade da transmissão de enfermidades, quando a carne era consumida crua ou mal cozida. O exemplo mais conhecido é o curu, uma doença demencial progressiva causada por prions, ligada à prática do canibalismo. Além do curu, alguns protozoários também poderiam ser transmitidos através desta prática, como o trypanosoma, causador da doença de Chagas. Esta ciência encontrou na arqueologia uma grande variedade de macro e micro-organismos que poderiam ter sido nocivos à saúde das populações pré-coloniais. Várias espécies foram identificadas, como Hymenoplex nana, Giardia duodenalis e Entamoeba sp. O encontro desses parasitas não implica obrigatoriamente que tenha havido eclosão das doenças. Várias deformidades ósseas e dentárias encontradas em sítios brasileiros foram causadas por anomalias congênitas, o que sugere um alto grau de casamentos consanguíneos entre os nativos. O pajé era o líder religioso da tribo e responsável pela transmissão do conhecimento aos mais jovens e pela medicina. Os tratamentos realizados pelos pajés baseavam-se em recuperar a alma roubada pelas entidades e devolvê-la ao indivíduo. A consulta do pajé se iniciava de maneira parecida à de um médico moderno. Fazia uma anamnese sucinta a respeito dos hábitos intestinais e urinários, banhos e locais por onde o índio esteve. Uma vez identificado o agente causador da doença, o pajé guiava seu tratamento com rituais e medidas materiais. Além disso, realizavam manipulações cirúrgicas simples, como uma sangria induzida pela escarificação da gengiva em uma forte dor de dente, e pequenos procedimentos, como a redução de fraturas, nas quais era utilizada como tala a bainha das folhas de bananeira. Utilizava sangue humano e de animais como revigorante e saliva como cicatrizante. Prescrevia também gordura de onça, sapos queimados, chifres, ossos, bicos e garras, que depois de reduzidos a pó, eram dissolvidos em água e ingeridos. Os índios acreditavam que o calor era um importante fator no tratamento de algumas doenças. Por isso, acendiam fogueira embaixo da rede dos doentes para provocar sudorese, ou preparavam fogueiras com galhos verdes e ervas frescas para tratar inflamações e ferimentos, por meio da fumigação. Como todos os povos nativos de florestas tropicais, os índios souberam aproveitar a flora disponível para propósitos medicinais. O conhecimento dessas plantas era passado de geração para geração pelo pajé. Dentre as plantas utilizadas pelos índios, pode-se destacar o guaraná, prescrito para combater disenterias, o maracujá para febre, a farinha de mandioca misturada à água como antídoto de envenenamento e vermífugo, o sumo de caju para conservação do estômago e higiene bucal. Entretanto, a planta mais famosa foi a ipecacuanha, que era usada como purgativo e antídoto para qualquer veneno e que possui até hoje grande valor farmacológico. Por óbvio, após a chegada de Cabral, tudo o que se considerava virgem, selvagem e nativo passou a fazer parte de uma enorme miscigenação, onde o indígena passou a perder sua identidade por imposição da dominação dos colonizadores. Dessa forma, a história começa a ser contada por outro ponto de vista, e os brasilíndios perdem a força. Entretanto, a planta mais famosa foi a ipecacuanha, que era usada como purgativo e antídoto para qualquer veneno e que possui até hoje grande valor farmacológico.